Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos conversando aqui de novo, né, sobre um tema tão relevante. Passamos aí pelo primeiro turno e muitas coisas, e muitos desafios nós temos, né. Eu acho muito importante que a gente esteja atento e atentas para um entendimento do que foi esse processo eleitoral, que vem um acúmulo, histórico antigo, do fortalecimento da representação política negra, das mulheres negras e também feminina de modo geral no Brasil, as candidaturas indígenas também, quilombolas, né, e nestas eleições nós tivemos, não só nesta, né, desde as eleições, de 2018, nós temos encontrado algumas características que merecem destaque, né, nós falamos muito aqui do campo progressista, que é algo que a gente precisa observar com bastante detalhe, o que tem acontecido na nossa dinâmica eleitoral e representação negra, mas também observarmos o que tem acontecido em respeito a essas candidaturas, de centro-direitas, né, ou até extrema-direita. Então eu queria dizer, assim, antes da gente, seguir por alguns desafios que a gente tem pela frente, que já foram enunciados alguns aqui, falar um pouquinho, desse quadro, né, desse diagnóstico, pelo menos no plano mais federal, que eu acho que é um ponto importante, que a imprensa divulgou bastante ao longo dessa semana, como que foi o cenário. A gente já tem, como Silvane mostrou, um crescimento muito significativo das candidaturas, negras, ultrapassando, né, até as candidaturas brancas, mas quando das pessoas brancas, mas quando a gente vê o resultado eleitoral, aquela qualidade de candidaturas ou quantidade, vamos dizer, ser mais precisas, né, a quantidade de candidaturas não é proporcional àquelas pessoas que são efetivamente eleitas, né. Esse é um primeiro diagnóstico, quer dizer, a gente deve ficar feliz sim, porque tem aumentado a participação, negra e de mulheres negras nos pleitos, cada vez mais crescendo essa participação, mas, por outro lado, os resultados melhoram muito menos do que, em termos das pessoas eleitas, muito menos do que a quantidade de pessoas que esse crescimento das candidaturas, né, as candidaturas crescem, mas os eleitos não crescem na mesma proporção. Uma coisa importante que a gente, pode já marcar, assim, de cara, eu vou destacar no cenário nacional, em particular, para a Câmara Federal, né, quando os estados encaminham as representações, então, para o Congresso Nacional, é o crescimento e o número, na verdade, em 2022, agora, das candidaturas de mulheres pretas e pardas, as candidaturas negras, né, então, de 7.880 mulheres, isso é um número bastante significativo, de mulheres que se candidataram, né, que se apresentaram, mulheres negras que se apresentaram como candidatas a deputadas federais, né, para conseguirem disputar aí em diferentes campos, ideológicos. E dessas 7.880 mulheres, a gente só conseguiu eleger 29 mulheres negras, né, só 29 mulheres negras, sendo que dessas, apenas 12, podem ser consideradas mulheres negras no campo, da esquerda e centro-esquerda, né. As demais 17 ficariam ali para o campo, do centro-direita até a extrema-direita, ou seja, não é só que a gente elegeu mais negros, no geral, né, homens e mulheres de direita, né, mas também nós elegemos mais mulheres negras de direita. Então esse é um elemento importante, a gente elegeu 29 mulheres negras, pretas e pardas, dessas 17 são consideradas, né, de centro, até
as de extrema direita, sendo que a maior concentração ficou entre mulheres de direita, né, nas direitas mais, consideradas mais tradicionais, mas também mulheres de extrema direita. É claro que tem muitas considerações que já foram apresentadas aqui sobre a identificação dessas pessoas, né, e isso é importante como um desafio, mas também nós não podemos negar que há sim também a presença de pessoas negras, pretas, que são de direita e até de extrema direita, né, que não é problema de identificação, é um problema, uma questão, né, um desafio, que é uma radiografia mesmo das pessoas, negras eleitas do campo, da direita. Então isso é muito importante, a gente ter esse diagnóstico concreto que houve sim uma grande participação, um crescimento dessa participação geral de negros, aumentou a participação geral de mulheres também, mas também isso significou um crescimento das direitas negras, no Brasil, mais, então, numericamente, do que a esquerda. E isso fica como um desafio e a gente não pode negligenciar esse desafio. Quando a gente olha para um outro aspecto que eu acho importante em relação à composição ocupacional dessas candidaturas, a gente pode se perguntar também, tá, então a gente tem aí pessoas negras eleitas, né, pensando todas as pessoas negras eleitas, pretos e pardos, homens e mulheres negros, o que que eles fazem da vida, né, o que que eles eram, esses candidatos eleitos, em 22, quais são as ocupações, quais eram os empregos que eles tinham, né, então isso é uma coisa importante também para a gente entender o perfil, além de quais regiões eles vêm, né, quais estados, qual a idade, mas é uma coisa importante também entender o perfil socioocupacional desses nossos candidatos eleitos, né, pretos e pardos, autodeclarados pretos e pardos. A gente fala autodeclarado, mas a gente sabe que eventualmente essa declaração pode ser passar por uma secretaria de partido, etc., mas espera-se que eles fossem autodeclarados, né. Então, olhando por esses aspectos de ocupação, em 2022 a gente teve aí mais de 60 pessoas, 63 pessoas eleitas negras que já eram deputados, né. Então são pessoas que foram reeleitas, 63 pessoas, elas se declararam já deputados. Depois nós temos um número menor de pessoas que se autodeclararam empresárias, né, elas se colocaram lá a sua profissão como empresárias, 11 deputados. A terceira posição do perfil ocupacional das pessoas, pretas e pardas, homens e mulheres pretos e pardos, é de advogado. Então, primeiro é deputado, empresário, depois vem advogado. Depois nós tivemos um fenômeno interessante que muitos de nós observamos, que teve um incremento importante, a partir do sul do Brasil, né, dos estados do sul, especialmente ali do Rio Grande do Sul, né, que foi muito importante, mas não só, as pessoas que foram eleitas vereadoras em 2020, vocês lembram que já em 2020 nós tivemos uma participação muito significativa de mulheres negras, de campanhas de mulheres negras, né, e muitas mulheres negras eleitas também, com a característica de muitas também estarem vinculadas a partidos de direitas, mas também muitas eleitas por partidos de esquerda, homens e mulheres, partidos de esquerda. E nós observamos que pelo menos 7 vereadores brasileiros se elegeram, né, que foram eleitos em 2020 e conseguiram se catapultar, né, conseguiram sair dos seus municípios, das capitais, onde não só capitais, né, que nós tivemos candidatas que vieram de cidades médias ou grandes, mas não eram capitais, e vieram a se tornar o que? Deputados federais, né, não saíram de lá do município e já foram a Brasília, o que é uma coisa muito importante se dizer, levando em consideração que o perfil de renda dos nossos candidatos, especialmente vereadores, é um perfil de renda que discrepa bastante em relação
a média salarial ou de renda das pessoas eleitas nos municípios, em grandes municípios, né, que temos esse perfil também de candidaturas negras de esquerda estarem em centros urbanos mais dinâmicos, maiores, demograficamente maiores, mais expressivos no Brasil. Então, observar também essa dinâmica é algo interessante e observar que depois vem outras que eu vou só citar e depois para vocês terem uma noção, né, rapidamente. Depois de vereadores, que é a quarta ocupação que as pessoas autodeclaram, dos que foram eleitas, nós tivemos pessoas que se autodeclararam administradores, jornalistas e redatores, seguidos de outros, né, quando não tem uma definida, e depois policial militar, né? Então é muito interessante chamar a atenção para isso, que é um tema muito relevante. Uma coisa que eu me perguntei quando eu fui observar esses dados era quantos dessas pessoas negras eram pastores, né? Eram pessoas vinculadas a igrejas, porque a gente sabe que parte daquilo que a gente chama de direitas negras, que são, na verdade, pessoas negras que se vinculam a partidos das direitas e extremas direitas nos pleitos, e que esses vínculos também são religiosos, mas para nossa surpresa, apenas 2 pessoas, né, se disseram ser membro ou sacerdote de ordem religiosa ou seita religiosa, ou seja, as direitas negras têm ocupações mais diversas do que ser exclusivamente sacerdotes, né? Tem policial civil, tem servidor público, né? Tem policial militar, né? Então diversifica mais do que a gente imagina. Então é importante observar essas características socioocupacionais também do perfil das candidaturas de direita e dessas pessoas eleitas. No mais, eu queria, não vou ocupar muito espaço para a gente ter mais falas e poder debater futuramente, né, um pouquinho mais, eu queria destacar um aspecto importante desse pleito, também a eleição de pessoas indígenas, né? A gente sabe que, diferentemente da população negra, as pessoas indígenas, ainda que o IBGE precise repensar o enquadramento dessas populações, elas são demograficamente minorias no Brasil, né? Então a população negra, ela corresponde a quase 56% da população brasileira, são maiorias demográficas, as mulheres também representam um percentual elevado, mas as populações indígenas hoje, né, segundo o censo de 2010, que é o último que a gente teve, infelizmente, as populações indígenas chegam nem a 0,5% da população, então é um tamanho pequeno, né, e a gente tem nessas eleições um salto interessante, né, a gente só tinha conseguido eleger uma mulher indígena na eleição de 2018, e agora a gente tem 3 mulheres eleitas, né, em 2022, né, então é um número pequeno, mas deve ser indicado como algo muito importante para a qualidade da representação das pessoas indígenas. E eu chamaria também atenção, para finalizar em definitivo, que pelo menos, se não me engano, 6 ou 7 pessoas ligadas ao MST foram eleitas, né, dessas pessoas eleitas ligadas ao MST, muitas delas são pessoas autodeclaradas pretas e pardas, são pessoas negras. Então eu queria deixar essa contribuição falando sobre a importância da qualidade dessa representação, seja do ponto de vista das ocupações, né, que é um aspecto importante, mas também levando em consideração esses grupos vinculados a movimentos sociais, como, por exemplo, candidaturas eleitas ligadas ao movimento negro, candidaturas eleitas ligadas ao movimento dos sem terras, candidaturas negras eleitas ligadas ao movimento dos sem teto, né, dos trabalhadores sem teto, e candidaturas candidaturas negras eleitas ligadas aos movimentos dos sem terras, né, que eu tinha acabado de dizer. Então, acho que é importante pensar também que esses movimentos sociais brasileiros que
ajudaram, né, que construíram efetivamente essa democracia brasileira que está sob ameaça, estão se movendo em direção ao parlamento brasileiro, ao Congresso Nacional, e num dos contextos mais dramáticos também, né, de ascensão da extrema-direita, que conseguiu efetivamente se institucionalizar. Quer dizer, o governo Bolsonaro, os seus ministros, o seu vice-presidente eleito, eles conseguiram se institucionalizar. Para encerrar de vez, eu queria fazer só 2 comentários de 2 figuras de direita e de extrema direita que emergiram no governo Bolsonaro com muita força, mas que não conseguiram se eleger, e a gente precisa destacá-los também, né, que foi o caso do Sérgio Camargo, que não teve sucesso no seu pleito, na sua tentativa, foi derrotado, e também o Fernando Holliday, né, que é um político negro anti-movimento negro, anti as pautas de igualdade racial. Foram políticos que lutaram para desinstitucionalizar e contra os direitos, poucos direitos que foram conquistados pela população negra. Então é importante destacar isso. Mas a ausência deles a perda que eles, derrotas que eles tiveram, para a gente são só simbólicas, porque eles saíram de cena, mas outras pessoas negras foram eleitas com os mesmos objetivos, né? E muito mais pessoas negras foram eleitas com esse mesmo objetivo que o Sérgio Camargo e que o Holliday tem, né, que são objetivos de destruição da política de igualdade racial e o impedimento da expansão dos direitos para a população negra, quilombola, indígena, por ali vai. Então, muito obrigada.